Essa semana, Fernandinho de Paula, que a gente conhece muito bem, fez uma afirmação pública, um vídeo curto, onde ele defende veementemente que está errado a união de cantores, pessoas dedicadas a Deus, que têm cantado nos altares das igrejas, está se unindo a outras pessoas que não servem a Deus, não são publicamente convertidos e são profissionais da música, por exemplo, e eles estão se unindo para cantar em vídeos e até mesmo nas igrejas. Então, Fernandinho se posicionou dizendo que isso era completamente errado, isso era um equívoco, isso era sujar o altar, isso era misturar a palavra de Deus e fazer exatamente aquilo que Jesus não ensinou. Obviamente que essa afirmação trouxe polêmica, imagino que maior do que ele imaginou, e muitas pessoas se posicionaram contra Fernandinho, achando que ele estava errado, trouxeram textos bíblicos. E hoje aqui não pretendo trazer vários textos bíblicos, mas pretendo sim fazer comentário a respeito de um texto de Lucas, porém dizer que eu acho 100% correto a postura de Fernandinho. É só pensar, quem é Fernandinho? Um homem de Deus, que tem erros, tem falhas como todos nós, mas um homem dedicado ao altar, dedicado a estar escrevendo, gerando canções de exaltação, de adoração a Deus, cantando a Bíblia. Então, Fernandinho, 100% correto. Por quê? Porque ele está propondo aquilo que a palavra fala. Nós precisamos não fazer a mistura do santo com o profano. E é legal a gente entender isso lendo a própria Bíblia. Eu separei um texto para ler com você aqui. Diz assim: naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava ali um número grande de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Aí você pode dizer comigo: mas pastor, então não é o contrário do que você está falando, não? Eu te digo não. Jesus está ensinando no meio dos fariseus, no meio daqueles que estavam criticando a atitude de Jesus, de proximidade dos pecadores, eles estavam entendendo tudo ao contrário. E Jesus estava dizendo: olha, eu vim como médico para estar em meio a enfermos. Mas Jesus não disse assim: eu vim como médico para o meio dos enfermos para ficar enfermo como eles. Jesus disse: eu vim como médico, eu me coloco no meio dos enfermos, mas eu preciso que eles olhem para mim, para o modo de vida que eu adotei, para os meus parâmetros, para os meus princípios, para o que a palavra de Deus diz, e que eles se sintam, sem ser acusados, eles se sintam pecadores. Porque o primeiro princípio para que você tenha o desejo voluntário de arrependimento é que você se sinta um pecador. Então, Jesus veio como médico e ele estava em meio aos enfermos para que as pessoas entendessem que elas estavam doentes e ele estava ali como médico. Jesus não nos propõe em seus textos uma proximidade com pecadores para estar como pecadores, mas para que eles olhem para a nossa conduta e entendam: há algo errado em mim. Eu preciso mudar de vida. Está errado, isso é pecado. Como que eu faço, Jesus? Como que eu faço, você, meu irmão, que canta no altar da igreja? Como é que eu faço para mudar de vida? Aí você pode dizer: olha para mim, olha como eu faço, olha como eu me esforço, olha como eu me arrependo, olha como eu entendo a estrada, como é longa ainda até que eu alcance a estatura de varão perfeito. Então, Jesus estava como médico em meio aos enfermos, mas não para ficar enfermo com eles, mas para curá-los de sua enfermidade. Mas eles precisavam enxergar por si mesmos que estavam enfermos. Então, queridos, esse texto não está aqui trazendo aqui um aval para que nós, os cristãos, estejamos envolvidos no meio do pecado e sendo parecido com os pecadores ou fazendo com que os pecadores se sintam confortáveis em estar conosco. Talentos que Deus nos deu, que Deus te deu, dons para serem servidos, ou seja, para servir a igreja, para capacitar os santos, não é para que estejamos nos misturando com o que é profano. O que é profano, o que é santo é santo. A Bíblia diz que quem é santo, que se santifique mais. Essa mensagem incomodou muita gente, sabe por quê? Porque os crentes estão muito misturados. A gente confundiu missão
com aquilo que é a vontade da gente, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente achou legal. A gente está achando que fazer missão é ir lá e ficar no meio dos pecadores, porque isso é atual, isso é novo, isso é empatia. Não é. Nós devemos estar no alto do monte, em relacionamento com o Senhor da palavra e com a palavra do Senhor. A gente desce do monte só para buscar quem está caído, pega pela mão e leva pelo caminho que nós já conhecemos. Então eu te repito, irmão, para de mistura. Santo é santo, profano é profano. Posso me lembrar de outros textos, por exemplo, o templo estava sendo usado de forma errada. Os homens estavam usando ali as mesas, estavam usando ali, não é, as dependências do templo, digamos assim, um templo de adoração, para vender, para fazer negócios, para fazer aquilo que eles achavam que era legal. Jesus entrou e ele arrepiou geral, ele chutou mesa, ele chutou cadeira, ele disse: sai daqui, covil de ladrões. A minha casa é casa de oração, será casa de oração para as nações da terra. Que tipo de casa é você? Você se sente bem por estar misturado com outros? Nós não estamos aqui para dizer você não presta e não tem saída e eu sou super santo. Não. Nós estamos aqui para, sim, nos aproximarmos dessas pessoas, sim, para que elas olhem para nós, recebam amor. Por quê? Porque Deus não abomina o pecador, ele abomina o pecado. O pecador Jesus ama e ele quer usar a mim e a você para que a gente se aproxime dele, mas não para que sejamos iguais a eles. Sabe qual é o problema do cristão hoje? É que tudo é relativo. Sabe qual é o segundo problema do cristão? É que tudo é normal. A palavra de santidade incomoda. A palavra da verdade incomoda. A palavra de fazer separação entre o que é de Deus e o que não é incomoda. Falar sobre ouvir música secular incomoda. Nós somos feitos para o louvor da glória de Deus e eu não vou nem entrar nessa linha aqui agora, mas eu quero que você entenda que existe sim diferença entre santo e profano. Estamos em missão nessa terra, estamos aqui, mas eu te lembro, não somos daqui. Nós temos que nos aproximar dessas pessoas, sejam cantores ou não. Devemos mostrar com a forma como vivemos que existe pecado neles. Eles é quem tem que reconhecer isso sozinhos, eles não precisam ser acusados. Não estamos aqui para dizer pecador, não. Nós nos aproximamos, mas sem misturar. A prática da santidade que está em nós. A Bíblia também diz que aonde nós chegamos, chegou a igreja. Para onde você tem levado a igreja? Que tipo de igreja você tem sido? Você acha mesmo que é o melhor caminho pegar um cantor, pegar uma cantora que não está nem aí para as coisas de Deus, que não segue os princípios de Deus, sobe no altar contigo, ou grava um vídeo contigo, cantando uma música cristã e que isso é legal, isso é evangelismo. Uau, que maravilhoso, está tudo certo, isso é evangelismo. Está errado. Você está mostrando para ele que ele pode, do jeito que ele está, sem precisar mudar de vida, sem precisar entender sobre arrependimento, ou se sentir um pecador, chegar com você, que é de Deus, e ter uma vida comum, normal, sem praticar aquilo que é o correto. Então, irmão, receba essa palavra de despertamento. Repito e assino embaixo. Dou minha opinião aqui com muita leveza de coração e de espírito pela jornada a qual Deus tem nos submetido há muitos anos. Como igreja, é vergonhoso aceitar esse tipo de coisa. Nós não queremos aqui citar nomes, mas lembra aí das meninas mais novas que começou com essa conversa de feat, de cantar no altar junto com outras pessoas. Vamos cantar músicas do mundo, tá tudo certo. Onde está hoje? Está fazendo o que hoje? Está se tornando um profissional de que hoje? Isso não é uma acusação, é um lembrete. E eu quero finalizar te chamando. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelos nossos levitas, pelos nossos pastores, pelos intercessores, por aqueles que servem na casa de Deus para que se mantenham dentro da sã doutrina, sem ficar presinho dentro de uma caixinha, mas com discernimento. Eu finalizo lembrando a palavra que diz assim: nós precisamos aprender a discernir o que é agradável a Deus. Fernandinho, meu amigo, você tem meu respeito e minha atenção. Você é de Deus. Não se cale, não feche sua boca. Abra a boca e faça soar o alarme. Da torre eu te vejo e faço coro contigo. Em nome de Jesus.